A verdade que liberta, encontrando a autenticidade em um mundo de falsidade. Então, nós vivemos um mundo hoje de tanta mentira, um mundo que nós postamos algo que não é uma realidade, e eu quero trazer para você e trazer vamos explorar junto esse problema, né? Qual é o fundamento desse problema? Porque você amanhece e passa o dia todo tentando provar algo para alguém, e você não sabe o porquê, e a sua vida está fragmentada com tantas personalidades e você já não consegue mais avançar em seus propósitos e seus sonhos. Eu quero ler uma frase muito interessante. Quando você vive pela aprovação dos outros, você morre pela sua rejeição. Liberte-se dessa cadeia e viva a verdade que só Deus pode oferecer. Durante muitos anos, eu quero começar com a história, durante muitos anos eu vivi diante de uma necessidade de aprovação. Tudo que eu fazia, todos os meus projetos, até a forma de vestir, de falar e de buscar, era tentando ter a aprovação de alguém. E todas as minhas frustrações, todas as minhas dificuldades foram enraizadas por conta dessa necessidade de aprovação. Por quê? Porque quando você vive uma necessidade de ter uma aprovação de alguém, de seu pai, de seu marido, de alguém que está próximo de você, você já não mais vive a sua vida, você começa a viver uma vida que não é sua. Por quê? As suas opiniões não são as suas, você responde ou você dá as suas opiniões de acordo com o que o outro vai receber. Como as suas falas e objetivos, todas elas, você fala ou você cria algum sonho ou objetivo pensando em agradar os outros. Isso é um grande problema, isso começa muito na sua infância, talvez pela ausência de um pai. No meu caso, acredito que não foi só pela ausência de um pai, mas talvez uma comparação, aquela vontade de produzir, enfim. Então tivemos ali grandes problemas na minha infância, com a separação dos meus pais, umas outras coisas que vieram, e eu cresci com essa necessidade de provar para os outros que eu conseguia. Então todas as minhas decisões, dos 14 anos, 13, 14 anos, até os 30 e poucos anos, onde eu decidi a me libertar disso, todas elas foram em cima de uma necessidade de aprovação. Até que chegou um dia que eu estava cansado, sobrecarregado, e já não mais tinha sonhos, já não mais tinha projetos, e totalmente perdido, sem destino e sem saber para onde ir. O que são os traumas disso? Quando Jesus fala lá em João, capítulo 8, versículo 44, ali ele fala sobre que o diabo ele é pai da mentira. Então, a primeira raiz da necessidade de aprovação é uma vida de mentira. Vamos lá? Essa mentira contada, ela faz parte, sim, dessa vida de mentira que você vive. Porque você tem que contar mentiras para sustentar uma vida de mentira que você leva. E eu quero trazer isso bem na prática para você entender, e eu vou trazer contextos e situações minhas ao qual eu vivi, para você entender de fato o que é isso. Durante alguns anos eu comecei a comprar carros revisionados. O que é isso? Carros que alguém comprou no banco, não deu conta de pagar, e eu comprava aquele carro por um valor bem menor de mercado e andava naquele carro. Para que isso? Para ter a necessidade de aprovação das outras pessoas que eu estava bem. Então, eu vivi uma vida que não era minha. Eu andava num carro ao qual eu não dava conta de pagar, eu tinha uma empresa que eu não dava conta de sustentar, e eu morava numa casa que eu não dava conta de pagar. Com tudo isso, a minha primeira filha estava numa escola que eu não dava conta de pagar. Isso tudo para sustentar uma vida de mentira. O que isso leva? É nessa vida de mentira que o Senhor está falando que o diabo é pai dela. Porque o diabo ele se apresenta para você até como rei e Deus do inferno. Nem isso ele é. O inferno foi feito para a condenação eterna do diabo. Ele não vai reinar no inferno. E ele se apresenta como um Deus, ele se apresenta como um anjo de luz, ele se apresenta como uma solução. Por isso que ali Jesus falou que ele era o pai da mentira e que não há verdade nele. Quando você se apresenta para o mundo ou para as pessoas algo que você não é, pela necessidade de aprovação, ali você está debaixo de um jugo de mentira ao qual o diabo ele é pai. Isso é uma escravidão terrível, porque você começa a fragmentar a sua personalidade. Você começa a viver o sonho que não é seu.
Você começa a viver o sonho que o seu vizinho, que você conversou, então há a competitividade ali. Viver um sonho com a sua família de um projeto que não é seu. Você começa a fazer uma faculdade porque o seu pai ou a sua mãe, o sonho é deles e não é seu. E ali você começa a viver uma vida de mentira. Você começa a viver para os outros. E as consequências são terríveis. E eu posso te garantir isso, que as consequências vai te levar completamente à morte de projeto, à morte de sonhos, à morte de propósito e vai te levar a um lugar extremamente sombrio e sozinho. Demorei muito para entender isso, demorei anos, houve muita ferida, muitas situações difíceis para que eu pudesse um dia entender que a graça de Jesus me bastava e que eu não tinha necessidade de aprovar ou de provar nada para ninguém. O que eu tinha necessidade era de fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. E quando você vive dessa forma, você perde. Até o propósito de Deus na sua vida você perde. Então, comecei ali no carro revisionado. Então, logo, eu estava naquele engodo, comprando carro e vendendo carro. E não dava conta de pagar, aquela situação terrível. Comecei a sustentar uma empresa de maneira errada. Então, eu já não tinha mais sonhos e propósito, porque a minha empresa ela servia para mostrar, talvez, para o meu pai ou mostrar talvez para alguém que estava próximo que eu era um vencedor. Então eu tinha soluções empresariais, eu trazia uma fala de um grande empresário, mas completamente quebrado, completamente destruído. Eu não conseguia ter um propósito nem dentro da minha empresa. Então eu andava num carro revisionado, eu tinha uma empresa endividada e eu morava em um lugar que eu não conseguia pagar. Tudo isso para mostrar para as pessoas que eu tinha vencido. E durante esse período, foram 5 a 10 anos dessa forma, eu perdi tudo. Perdi o meu nome, perdi o meu caráter, perdi o meu propósito, porque você começa a envolver em engodos que a circunstância vai te levando. Você começa a mentir para sustentar essa vida, você começa a mentir para as pessoas começam a te ver como um mau caráter, um mau pagador, uma pessoa que não cumpre os seus contratos, uma pessoa que não cumpre a sua fala. E isso vai destruindo você, isso vai castrando você, você vai perdendo tudo que você tem, que é a sua dignidade. E lá em 2014, 2015, eu cheguei no fundo do poço. Eu me lembro que eu muito endividado, voltei para a cidade natal e fui morar de favor na casa do meu sogro. E eu não tinha respeito de ninguém, porque eu estava numa situação muito ruim. Eu já não tinha confiança de ninguém. A minha palavra já não tinha peso, já não tinha valor. E eu precisei chegar nesse fundo do poço para entender que uma vida de mentira e uma vida de necessidade de aprovação, ela mata você. Eu me lembro que eu comecei a colocar os meus planos no papel, os meus desejos e os meus sonhos. Eu comecei a colocar e eu não tinha mais sonho. Eu entendi que a circunstância que estava ao meu lado já não era mais os meus sonhos e os meus projetos. Eu tinha perdido a minha identidade. É trágico, é muito dolorido você perder a sua identidade como homem, como pai, como marido. E em 2016 veio as minhas filhas, as gêmeas, 2015 para 2016. E eu estava numa situação tão deplorável, tão difícil financeiramente, tão frustrado. Eu encontrei naquele momento do nascimento das minhas filhas um pouco de alívio, porque com o nascimento delas eu entendi a palavra que o Senhor tinha me prometido lá atrás. Mas eu tinha um passo a seguir, eu estava no fundo do poço, eu estava numa situação terrível. E eu falei, Deus, eu não quero viver assim. As minhas filhas não podem ter um pai que não tem palavra, as minhas filhas não podem ter um pai que tem essa necessidade tão grande de aprovação, e um pai sem propósito, e um pai sem sonho. Eu comecei ali a olhar um pouquinho a minha vida e entender como sair desse lugar, como ir para um lugar diferente, como restabelecer a minha vida, como restabelecer aquilo que o Senhor tinha falado comigo há quantos anos. E nessa situação extremamente difícil, mas como essa situação foi necessária. E ali eu entrei em Deus e falei, Deus, o que eu preciso fazer? E a primeira coisa que o Senhor me deu foi, não edifique algo em cima daquilo que eu já derrubei. A primeira coisa que eu comecei a olhar foi, o que eu tenho edificado que o Senhor já derrubou? O que você que está me ouvindo tem edificado que o Senhor já derrubou? Comecei a olhar minha empresa. O Senhor já tinha derrubado ela, só tinha entulho, e eu estava tentando edificar algo em cima dela. O Senhor já tinha derrubado algo que não era mais de Deus, algo que tinha passado o tempo. Eu lembro que eu entreguei, tinha alguns despojos, algumas coisas no estoque. Eu dei para as pessoas, peguei um carro muito velho que eu ganhei do meu sogro e comecei a ser representante comercial. Essa foi a primeira decisão. Foi extremamente difícil. Eu saí daquele ambiente ao qual eu estava há anos, já acostumado, num ambiente de pessoas
que a gente atrai pessoas assim que têm o mesmo problema. Então, pessoas que eram mau caráter, pessoas que não tinha uma índole para me influenciar para o lado bom. E eu comecei a sair desse lugar. E sempre cristão, crente, ministrando na igreja, mas nesse lugar, sendo mal pagador. Eu não era mal pagador, eu não tinha dinheiro para pagar, porque eu tentava sustentar o que eu não vivia, algo que eu não tinha. Eu era um mentiroso, porque eu vivia uma vida que não era minha. E ali eu comecei, peguei essa empresa e entreguei. Foi o primeiro passo que eu decidi. Foi muito difícil. Você precisa, essa frase, ela não sai da minha, ela é uma frase muito intensa na minha vida, não edifica algo em cima daquilo que o Senhor derrubou. E logo após eu fui para essa perca de identidade, né? Eu comecei essa fragmentação da personalidade, eu comecei a entender que eu tinha um pouco de cada um. Se eu estivesse na frente do meu pastor, se eu ficasse com ele um ano, andando com ele, eu ia tentar viver a vida dele para agradá-lo. Se eu estivesse andando com um amigo que andava em carro revisionado, eu ia andar em carro revisionado. É uma perda de identidade, é uma fragmentação da personalidade que apenas aqueles que vivem para agradar os outros, ou que tem essa necessidade de aprovação, ele vive dessa forma. Então, ele vive a vida do meio que ele está. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu preciso voltar. E eu preciso resgatar a essência que o Senhor me deu. Qual é a palavra que o Senhor Jesus me deu? Qual foi a promessa que Ele me deu quando eu me converti, quando eu era criança? E eu comecei a resgatar. Então eu deixei aquilo que o Senhor já tinha derrubado e comecei a resgatar aquelas palavras. Eu comecei a ter novamente uma identidade. O que me movia? Porque eu não era mau caráter, eu não era essa pessoa. Como eu cheguei a esse lugar? Quais foram as práticas que me levou a esse lugar? Eu comecei a entender. Então eu comecei a não andar mais em carro revisionado. Mudei para o fundo da casa do meu sogro, onde não pagava aluguel, porque eu não tinha condição de pagar aluguel. Fiquei quase um ano comendo de favor na casa dele. Era um momento que eu precisava passar, porque eu não poderia mais viver de mentira. Então ali, entreguei tudo que eu tinha, peguei meu carro revisionado e praticamente dei para os outros e saí daquele lugar. E comecei a andar num carrinho velho que o meu sogro me deu, eu comecei a trabalhar. E eu comecei a consertar as coisas, eu comecei a voltar e a consertar as coisas e comecei a ter opinião própria. Eu comecei a falar não. A primeira coisa para você voltar a ter a sua identidade é começar a colocar limites. As pessoas vão nos roubando e entrando nos nossos limites e nós vamos deixando. E eu era extremamente bonzinho porque eu tinha que agradar, eu não podia falar não. E o não para mim era uma dificuldade. Todos os meus problemas de endividamento, de situações que me levou à frustração, a nome sujo, enfim, foi por falta de falar não. Então, voltando aqui, eu recuei, entreguei a empresa e comecei a falar não. Aprendi a falar não. No início é extremamente difícil. Eu me sentia um escroto. Como que eu vou falar não para um amigo que me ajudou? Eu quero citar uma história, um exemplo que aconteceu. Um amigo me ligou e falou, Léo, me passa um áudio me falando isso e isso para me mandar para uma pessoa, para me cobrar dessa pessoa. E era um amigo que eu jamais teria coragem de falar não. Mandei uma mensagem e falei, cara, eu não consigo fazer. Os meus propósitos e a minha vida, eu não quero viver assim mais. E eu falei um não. Ali eu tive o respeito dele.